Compra mais horário nobre. Aumenta o tráfego pago no Instagram. Mais 5 carros de som. Precisa de mais 50 mil amanhã. Contrata outra equipe de mídia. Você entendeu como o poder funciona? Vereador, prefeito, governador, deputados, Senado, STF, presidente. Você viu as conexões, viu os limites, viu que ninguém manda sozinho. Depois disso, você descobriu algo ainda mais profundo. Que antes de tudo, existem os partidos. São eles que abrem a porta. São eles que decidem quem entra no jogo. Mas agora, você chegou em uma parte que muda tudo. Porque abrir a porta não garante nada. Entrar no jogo não significa conseguir jogar. E é aqui que tudo começa a ficar mais pesado. Porque existe uma pergunta que ninguém faz do jeito certo. Quem consegue se manter no jogo? E a resposta não é simples, não é talento, não é só discurso, não é só intenção. É estrutura. E estrutura custa muito, muito mais do que parece. Porque do lado de fora, você vê campanha, vídeo, post, propaganda, carro de som, evento. Mas isso é só a superfície. Por trás disso, existe uma máquina, equipe, marketing, estratégia, produção, tráfego, assessoria, imagem, tempo, e tudo isso custa dinheiro. E sem isso, você não aparece. E se você não aparece, você não existe. E isso muda completamente o jogo. Porque agora, não é só sobre quem quer representar, é sobre quem consegue ser visto. E visibilidade não é gratuita, ela é construída, planejada, financiada. E isso cria um novo filtro. Um dos mais importantes de todos, muito mais invisível do que os outros, mas muito mais decisivo. Porque antes mesmo do voto, antes mesmo da escolha, existe algo que define quem vai chegar até você, quem vai aparecer no seu feed, na sua TV, na sua cidade, quem você vai conhecer e quem você nunca nem vai ouvir falar. Dinheiro. E quando você entende isso, algo muda, porque você percebe que o jogo não começa igual para todo mundo. Nunca começou. Alguns entram com estrutura, outros entram sozinhos, alguns têm equipe, outros têm só intenção. E isso cria uma diferença enorme. Porque política moderna é disputa de atenção. E quem domina a atenção, domina a percepção. E quem domina a percepção, tem vantagem. E isso não é teoria, é prática. Você já viu isso acontecer. Candidatos que estão em todo lugar. E outros que parecem invisíveis. E isso não é coincidência, é investimento. E aí você começa a puxar um fio ainda mais importante. De onde vem esse dinheiro? Porque ele não aparece do nada. E essa é uma das partes mais sensíveis de todas. Porque o financiamento político não é só técnico, ele é estratégico. Existe financiamento público, existe financiamento privado, existe apoio indireto, existe estrutura partidária. Tudo isso entra no jogo, e tudo isso influencia. E quanto mais você entende, mais claro fica. Quem tem mais recurso, larga na frente. Tem mais alcance, mais presença, mais influência. E isso cria uma vantagem real, antes mesmo da eleição começar. E isso pesa, porque muda a ideia de igualdade. Muda essa ideia de disputa justa. Porque não é só sobre proposta, é sobre quem consegue chegar até você. E isso é controlado, direta ou indiretamente, pelo dinheiro. E isso te leva até um ponto ainda mais profundo. Porque dinheiro não vem sozinho, ele vem com expectativa. E isso é o que quase ninguém fala abertamente. Quem apoia, espera retorno. Não necessariamente ilegal, mas estratégico. Interesse, influência, acesso. E isso muda tudo, porque agora, o político não está só representando. Ele também está respondendo. E isso acontece depois da eleição também. Porque o apoio não desaparece. Ele continua, silencioso, mas presente. E isso influencia decisões, prioridades, direções. E quanto mais alto o nível, mais isso pesa. Mais pressão, mais negociação, mais interesse envolvido. E isso conecta com tudo que você já viu. Partidos escolhem quem entra. Mas o dinheiro define quem consegue competir de verdade. E isso cria uma camada invisível no sistema. Uma camada que não aparece no discurso, mas aparece no resultado. E isso muda completamente sua percepção. Porque agora, você entende que o voto é só o final de um processo muito maior. Antes disso, já teve seleção, já teve estrutura, já teve investimento, já teve decisão. E tudo isso molda o que chega até você. E isso não significa que o voto não importa, mas significa que ele não começa do zero. E isso muda tudo, porque agora, quando você vê uma campanha, você não vê só uma pessoa. Você vê uma construção, você vê estratégia, você vê investimento, você vê apoio. E começa a se perguntar, quem está por trás? E isso é inevitável, porque agora você entende o jogo.
E quanto mais você entende, mais difícil fica ignorar. Porque você começa a perceber padrões. Começa a ver quem aparece mais, quem cresce rápido, quem tem estrutura. E isso quase sempre se conecta com recurso. E isso traz um desconforto, porque mostra que o sistema não é simples, nunca foi. Ele é estruturado. Ele é competitivo. E ele não começa igual para todos. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes de toda a série. O poder não nasce só da escolha. Ele nasce da capacidade de disputar. E essa capacidade custa caro e influencia tudo, antes, durante e depois da eleição. E depois que você entende isso, não tem como voltar atrás, porque agora você não vê mais campanha do mesmo jeito. Você não vê mais política do mesmo jeito. Você começa a enxergar o que está por trás. E isso muda tudo, mas ainda falta uma peça, talvez a mais silenciosa de todas, porque mesmo depois de partido, mesmo depois de dinheiro, ainda existe algo que entra no jogo sem aparecer. Algo que não disputa voto, mas influencia decisões diretamente. E talvez seja exatamente isso que você está prestes a descobrir. Chegou mais 1 milhão do fundo eleitoral. A campanha vai atingir o estado inteiro. O dinheiro abre a porta. Mas o que entra em silêncio decide o que acontece depois.